Clara começou sua jornada no restaurante local com uma mistura de ansiedade e empolgação. Aos 52 anos, ela se viu voltando ao mercado de trabalho depois de uma longa pausa para cuidar da família. O pequeno bistrô, acolhedor e com uma clientela fiel, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Sua primeira semana foi cheia de desafios: aprender os nomes dos pratos, lidar com as demandas dos clientes e ajustar-se à dinâmica da equipe. No entanto, o que realmente chamou sua atenção foi o encontro com Verônica, uma cliente frequente. Verônica era uma mulher elegante e simpática, sempre acompanhada de um sorriso caloroso. Com o tempo, ela começou a se tornar uma presença constante no restaurante, sempre disposta a fazer uma conversa amigável com Clara. Em suas conversas, Verônica compartilhou histórias de sua vida, sua paixão por jardinagem e suas memórias de viagens ao redor do mundo. Clara, que estava sentindo falta de amizades e conexões sociais após anos dedicados à sua família, encontrou em Verônica uma amizade inesperada e reconfortante. A presença de Verônica trouxe a Clara um senso de pertencimento e a fez sentir-se valorizada e respeitada, aliviando as tensões e inseguranças que vinha enfrentando. A amizade que floresceu entre as duas transformou o trabalho de Clara em algo mais do que apenas uma ocupação. Tornou-se um local onde ela podia encontrar apoio e compreensão. Algumas semanas após o início de sua amizade, Clara recebeu um convite especial de Verônica, a festa de aniversário do filho dela, Alejandro. A festa seria em um elegante salão de eventos e Verônica estava animada para celebrar com amigos e familiares. Clara ficou emocionada com o convite, vendo-o como uma oportunidade de se integrar ainda mais à vida de sua amiga e conhecer novas pessoas. No dia da festa, Clara se preparou com cuidado, escolhendo um vestido que achava apropriado para a ocasião. Ao chegar ao salão, foi recebida calorosamente por Verônica, que a apresentou aos convidados. Entre eles estava Alejandro, um homem charmoso na faixa dos 30 anos, que estava celebrando seu aniversário com entusiasmo e alegria. Alejandro era o tipo de pessoa que cativava todos ao seu redor com sua simpatia e energia positiva. Quando Clara se encontrou com ele, sentiu um misto de admiração e nervosismo. A maneira como Alejandro interagia com os convidados, sua postura confiante e seu sorriso encantador chamaram a atenção de Clara, que se viu intrigada e, ao mesmo tempo, um pouco insegura. Era um mundo novo para ela, e a presença de Alejandro trouxe uma nova dinâmica para sua noite, deixando-a ansiosa para ver como essa nova interação se desenrolaria. Na festa de aniversário de Alejandro, Clara se viu atraída por ele quase imediatamente. A maneira como ele conversava com os convidados, sua presença carismática e o jeito como irradiava confiança e charme a encantaram. Enquanto observava Alejandro de longe, Clara notou um calor inesperado em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. A conexão que sentiu foi quase instantânea, um sentimento profundo e inexplicável que a fez questionar se realmente estava pronta para abrir seu coração novamente. Durante a festa, os olhares discretos que Clara e Alejandro trocaram não passaram despercebidos. Alejandro, com seu olhar atento e perspicaz, notou o interesse de Clara e, embora mantivesse uma postura amigável e educada, havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Cada vez que seus olhares se cruzavam, Clara sentia um misto de nervosismo e excitação. Era como se houvesse uma energia invisível entre eles, um magnetismo que a atraía e ao mesmo tempo a fazia questionar se era real ou apenas uma ilusão. Alejandro parecia responder a esse interesse com um leve sorriso e uma postura aberta, sem pressionar, mas deixando claro que estava receptivo ao que poderia vir a seguir. Após a festa, Clara não conseguia parar de pensar em Alejandro. A atração que sentiu por ele era nova e perturbadora, e ela decidiu buscar consolo na pessoa que sempre a apoiou, sua tia Rosa. Rosa, uma mulher sábia e carinhosa, ouviu atentamente enquanto Clara descrevia seus sentimentos e a confusão que estava passando. Clara contou sobre o magnetismo que sentiu por Alejandro e o impacto que isso teve em seu estado emocional. A tia, com seu olhar compreensivo, aconselhou Clara a refletir sobre o que realmente queria e a considerar se seus sentimentos eram algo que poderia ser desenvolvido de maneira saudável e respeitosa. A decisão de se afastar de Verônica foi dolorosa para Clara. Ela sentia que precisava dar um passo atrás para não criar um conflito de interesses,
especialmente se o envolvimento com Alejandro pudesse comprometer sua amizade com Verônica. No entanto, a ideia de se afastar dela e de sua nova fonte de apoio era uma dificuldade a mais. Clara lutava para equilibrar seus sentimentos com a necessidade de manter uma amizade que tinha se tornado tão importante para ela. O conselho de sua tia era claro e sensato, mas Clara achava desafiador abrir mão de algo que lhe trouxe tanta alegria e descoberta recente. Essa decisão gerava um dilema interno profundo, e Clara se viu dividida entre seguir o conselho da tia e continuar a explorar seus sentimentos por Alejandro. Após a decisão de se afastar um pouco, Clara decidiu que era hora de reatar seu contato com Verônica. Sentia que precisava restabelecer a amizade que havia sido tão significativa para ela. Ela enviou uma mensagem sincera para Verônica, expressando sua saudade e seu desejo de retomar a conexão. A resposta de Verônica foi calorosa e acolhedora, mostrando que a amizade ainda estava forte. Enquanto isso, Clara também fez uma tentativa de se aproximar de Alejandro de maneira mais direta, adicionando-o nas redes sociais. Eles começaram a trocar mensagens regularmente, e a comunicação entre eles rapidamente se tornou mais íntima. As conversas evoluíram para a troca de fotos e mensagens que revelavam uma conexão cada vez mais profunda e pessoal. Clara se sentia atraída pela atenção e pelo carinho de Alejandro, o que fez com que se envolvesse ainda mais na relação. Essa troca constante de mensagens e imagens criou um vínculo mais forte entre eles, mas também trouxe uma sensação crescente de insegurança e excitação. A conexão entre Clara e Alejandro levou a um encontro mais íntimo. Eles marcaram uma reunião em um motel discreto, onde poderiam se encontrar sem interrupções. O encontro foi intenso e carregado de emoções. Clara e Alejandro exploraram a profundidade de seus sentimentos e desejos, resultando em uma experiência que a deixou tanto exausta quanto eufórica. A intimidade compartilhada foi um reflexo da conexão forte e apaixonada que haviam construído. Durante esse encontro, Alejandro fez uma proposta surpreendente. Ele sugeriu que Clara usasse a calcinha de Verônica, criando um jogo de esconde-esconde que envolvia se esconder no porta-malas do carro de Alejandro para evitar ser vista. Clara estava confusa e hesitante, mas a proposta de Alejandro, combinada com a emoção da situação, a fez sentir uma mistura de medo e desejo. Ela sabia que o plano era arriscado e poderia ter consequências imprevisíveis, mas a intensidade do momento a deixou vulnerável a seguir o que Alejandro sugeria. Após o encontro no motel e o plano arriscado envolvendo a calcinha de Verônica, a situação rapidamente saiu de controle. Quando Verônica descobriu a traição de Alejandro, ela ficou furiosa e devastada. A discussão que se seguiu foi intensa e cheia de acusações. Alejandro tentou explicar suas ações, mas Verônica estava profundamente ferida e não conseguia perdoar a traição. A relação entre eles desmoronou, e o término foi inevitável. Para Clara, o relacionamento com Alejandro, que havia começado com tanta esperança e paixão, também chegou a um ponto crítico. A intensidade da traição e a situação caótica fizeram questionar suas próprias escolhas e sentimentos. A euforia inicial deu lugar a uma profunda confusão e arrependimento. Clara se viu sozinha, sem saber como reconstruir sua vida após o tumulto emocional causado pelos eventos recentes. O final abrupto do relacionamento com Alejandro a deixou desorientada e angustiada, refletindo sobre as decisões que havia tomado e as consequências que agora enfrentava. Surpreendentemente, alguns dias depois, Verônica e Alejandro retornaram à vida de Clara com uma proposta inesperada. Eles se encontraram com Clara para discutir uma nova possibilidade, um relacionamento a três. Verônica e Alejandro estavam dispostos a abrir uma nova dinâmica em suas vidas, e Clara foi convidada a participar dessa nova configuração. A proposta foi tanto chocante quanto intrigante para Clara, que estava em um estado de vulnerabilidade e confusão. Após considerável reflexão e com um desejo de encontrar um novo sentido de pertencimento e conexão, Clara decidiu aceitar a proposta. O envolvimento com o casal trouxe uma nova complexidade e intensidade à sua vida. O relacionamento a três era desafiador e demandava ajustes, mas também oferecia uma oportunidade de redescobrir suas próprias emoções e limites. Clara se viu mergulhada em uma dinâmica nova e complexa,
tentando equilibrar suas próprias necessidades com as expectativas de Verônica e Alejandro. A aceitação dessa proposta transformou a vida de Clara em algo inesperado e multifacetado, trazendo consigo um novo conjunto de desafios e possibilidades. Após a complexa dinâmica do relacionamento a três, Clara percebeu que a situação estava se tornando insustentável. As tensões entre ela e o casal, aliadas à dificuldade de encontrar um equilíbrio emocional, culminaram no término de seu relacionamento com Alejandro e Verônica. Clara sentiu que precisava de um novo começo e decidiu se mudar para outra cidade, buscando um ambiente diferente e a chance de recomeçar sua vida. A mudança foi um processo carregado de emoções. Clara fez uma reflexão profunda sobre o que havia acontecido. Ela reconheceu os erros cometidos e as escolhas que levaram ao caos emocional. O envolvimento com Alejandro e Verônica, embora inicialmente emocionante e atraente, resultou em consequências dolorosas e trouxe à tona aspectos de sua personalidade e desejos que ela precisava enfrentar. Esse período de reflexão permitiu a Clara enxergar as lições aprendidas e o impacto das suas decisões em sua vida. A experiência tumultuada trouxe a Clara importantes lições sobre si mesma e sobre relacionamentos. Ela aprendeu que é fundamental considerar as consequências de suas ações e o impacto que essas podem ter nas pessoas ao seu redor. O processo de autoavaliação e crescimento pessoal que se seguiu foi doloroso, mas também essencial para sua recuperação e desenvolvimento. Clara concluiu que, embora as situações complicadas possam trazer dor, elas também oferecem a oportunidade de aprender e se fortalecer. Ela começou a valorizar a importância de agir com integridade e a necessidade de se ouvir e se respeitar em qualquer relacionamento. Ao final, Clara se voltou para o público, perguntando como eles lidariam com uma situação semelhante. Ela queria ouvir as experiências e perspectivas dos outros, buscando entender como diferentes pessoas enfrentam desafios emocionais e relacionamentos complicados. Essa interação com o público foi uma maneira de Clara conectar-se com os outros e compartilhar suas lições de forma mais ampla.